Reforma tributária vai acabar com o Simples Nacional? Bom, esse é um tema sensível. Por quê? Muitas pessoas estão com medo que o Simples Nacional acabe por conta da reforma tributária. Ou, um problema maior ainda, a maioria dos empresários do Simples Nacional não estão preocupados ou não têm informação suficiente para se preparar com as mudanças que vão acontecer no Simples Nacional. Eu não sei qual que é o pior, tá? Mas o importante é, eu vim trazer informação para vocês aqui hoje, então fica aqui comigo, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas informações que eu tenho de uma apresentação, ok? É uma apresentação onde a gente vai se guiar nesse bate-papo do que você precisa entender a partir de agora, ou seja, nós estamos passando por uma transformação histórica do sistema tributário brasileiro. Por que tudo isso, Cleiton? Uma transformação histórica? É, grandes especialistas dizem que nos últimos 50 anos não houve uma transformação tão grande assim tributária no Brasil. E o Brasil precisa. Agora, nós não vamos entrar no mérito aqui se essa reforma tributária ela está de fato ajudando, se ela está melhorando a carga tributária, se ela está simplificando. Eu preciso trazer para você que é do Simples Nacional ou que pretende abrir uma empresa do Simples Nacional, o que você precisa saber, quais são os impactos da reforma tributária no seu negócio, ok? E aí, pessoal, o que eu quero te falar? Isso aqui é um bate-papo. Pode ver que eu parei aqui agora, tomei uma aguinha. Eu quero que você agora pegue esse link e mande para um amigo teu que tem um CNPJ. Compartilhe em grupos do WhatsApp de empresários. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal. Por quê? Porque a gente está aqui para trazer informação. Eu sou o Cleiton Gomes, contador e consultor, sócio da Gomes Contabilidade e da BP One Consultoria. Então deixa aqui pra gente, né, esse like teu que vai ser muito valioso para que o YouTube leve esse conteúdo para mais empresários. Bom, e o que que está mudando, né? O que que está mudando? Bom, o sistema todo está mudando. Tem alguns tributos que vão sair, né, do cenário atual e tem tributos novos que estão sendo criados e unificados, tá? E tudo isso afeta diretamente o Simples Nacional, tá? Então, mesmo se vocês tendo uma empresa no Simples Nacional, você precisa se organizar, se preparar para que você possa se posicionar corretamente no mercado. Bom, você já deve ter ouvido falar sobre isso daqui, mas eu vou dar uma reforçada, né? Tem hora que a gente precisa passar e repassar sobre uns itens. Nós temos os impostos PIS e COFINS, que são federais, e eles vão sair, eles vão deixar de existir e vai entrar a CBS, tá? Que é a Contribuição sobre Bens e Serviços de âmbito federal. E o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal de serviço, vão sair também, vão deixar de existir e vai entrar a IBS, que é de âmbito estadual e municipal, tá? Que significa Imposto sobre Bens e Serviços. Esses impostos não são todos os impostos. Isso aqui a gente chama de impostos sobre o consumo. Então, essa reforma tributária, ela está olhando os impostos sobre o consumo, não impostos sobre a renda, tá bom? É importante você entender também que tem o IS, que é o Imposto Seletivo, que ele vai substituir o IPI em partes, tá? É mais a produtos ligados à Zona Franca de Manaus e também impostos que são ali prejudiciais à sociedade, prejudiciais à saúde, enfim. Outro ponto que você precisa entender, eu estou gravando esse vídeo em 2026. A gente ainda está no primeiro semestre de 2026. Mas essa transição ela vai ser gradual, ela vai ser bem longa. Ela já vai começar agora em 26, mas só a critério de teste, não tem recolhimento de IBS, não tem recolhimento de CBS, é só a critério de teste, mas ela entra para valer em 2027. Então, a lei, as normas que estão prontas, publicadas são essas, tá? Ah, muitas pessoas me perguntam, Cleiton, o que que vai acontecer se trocar o governo? O que que vai acontecer? Pessoal, olhe bem aqui para mim.
Olhe bem aqui no meu olho. A gente não tem bola de cristal. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Planejamento é isso, planejamento e execução, tá? Planejamento e execução, mão na massa. Você não pode ficar esperando se acontecer alguma coisa, se der sorte, se tudo der certo, que não dá. Não dá. A maioria das coisas não dá. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo principal da reforma tributária? É simplificar, né? O sistema brasileiro é muito complexo. É um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, é um dos mais complexos do mundo. É um dos países que mais se gasta horas fazendo apuração de impostos, declarações por ano, tá? Então eles querem deixar mais simples e transparente, isso daí tudo. Aí você vem e fala assim, ô Cleiton, pô, tá ficando chato isso daí. E é chato mesmo, pessoal. Fique aqui porque é chato mesmo. Mas eu quero que você pense o seguinte: isso aqui é importante para o teu negócio sobreviver, para o teu negócio ter lucro, para o teu negócio crescer, tá? Ô Cleiton, mas eu nunca paguei PIS, COFINS, ISS. Eu sou do Simples, eu pago aquela guia DAS. Aquela guia, é uma guia só DAS. Pessoal, dentro do DAS, o DAS ele é uma unificação de impostos. Ele vai continuar existindo. O PIS e COFINS, o ICMS e o ISS está lá dentro. Então, por isso que você precisa entender aí um pouquinho do passo a passo, tá bom? Mas e aí, Cleiton, o Simples Nacional vai acabar? Fala para mim. O Simples Nacional, de fato, vai acabar? Não, ele não vai acabar, mas ele vai continuar de uma outra forma, de um jeito diferente, de uma forma que você não conhecia. Primeiro, ele vai continuar tendo o regime simplificado, mas ele vai ter duas formas diferentes para você recolher os seus impostos. Ou você mantém tudo dentro da guia do DAS, ou você separa e paga por fora. Isso mesmo. Como assim pagar por fora, Cleiton? Você vai poder optar, tá? Você vai poder optar de qual forma que você vai recolher. Por quê? Vamos explicar um pouquinho mais a fundo aqui para vocês. Como os impostos são caracterizados como um IVA, ou seja, é um tipo de imposto pago por fora do valor do produto ou serviço. Esse imposto, ele é não cumulativo. O que que significa isso? Ele gera créditos e débitos, tá? O IBS e a CBS, por mais que são dois impostos, a gente chama de IVA dual por ser dois, mas eles têm a mesma característica, a mesma base de cálculo, a mesma sistemática. Ou seja, quando você compra e adquire bens e serviços, você pode tomar crédito. Quando você vende, você toma débito e um compensa o outro e você paga a diferença. De uma forma bem simples, tá? A gente pode fazer um vídeo qualquer dia fazendo contas, fazendo cálculos, para que vocês entendam um pouquinho mais na prática, beleza? Tá. Então, quando você continuar trabalhando, se a tua empresa fizer sentido, continuar trabalhando do jeito que você está hoje, você não vai ter débitos e créditos do IBS e da CBS. Você vai pagar em cima do faturamento, como é hoje. Mas você pode optar por fazer por fora. Como assim, Cleiton? Então vamos lá. Qual que é a diferença? Por que optar por fazer por fora, né? O que que vai pesar nessa decisão, tá? Para algumas empresas vai ser interessante você fazer por fora. Então, por exemplo, se os seus custos e despesas da operação, né, tua estrutura de gastos, ela for relevante e ela beneficiar você gerar créditos, faz sentido. Então, muitas empresas de serviço pode ser que não faça sentido você ter o IBS e CBS por fora, tá? Porque você não tem quase custos e despesas para tomar crédito. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto mais relevante, muito importante. Quem são os seus clientes? O perfil do seu cliente, você tem que analisar se ele vai valorizar ou não o crédito do imposto, tá? De forma estratégica, de forma gerencial. Por quê? Muitas vezes, se você vende para empresas do lucro real, por exemplo, ou quem sabe lucro presumido, que quer o teu crédito, isso daí vai fazer toda a diferença no teu negócio. Porque se os seus clientes
querem o seu crédito, não vai adiantar você ficar lá no Simples Nacional pagando por dentro, porque você vai perder venda, você vai perder cliente. Então, alguns clientes valorizam o crédito do imposto e vai ser fundamental para você vender para eles. E outros não, dependendo se você vende B2B, mas você vende para uma outra empresa do Simples. Você vende B2B, mas você vende para pessoa física, consumidor final, CPF, tá? Então é isso que você precisa entender. Aqui está a chave do Simples Nacional agora. E isso tudo vai influenciar no teu negócio, vai influenciar no preço, vai influenciar na competitividade. Tipo assim, quando o fornecedor olhar para você, ele vai olhar para você e para um concorrente. E ele vai querer saber qual que é o regime tributário que você tá. Dependendo, se ele for lucro real, ele vai querer saber quais dos fornecedores dele vai gerar crédito para ele. E aí ele vai olhar o preço, ele vai olhar o crédito do imposto, ele vai olhar tudo. Isso aí vai impactar a competitividade na sua margem. Então agora, planejamento tributário, junto com a reforma tributária, não é mais olhar só imposto. Você tem que entender toda a cadeia da estrutura do seu negócio, tá? Planejamento tributário agora é outro nível. E quem que vai normalmente sentir mais impacto, né, com a reforma tributária? Empresa de serviço, porque não tem poucos gastos que gera crédito, ou seja, vai pagar mais imposto. Negócio com mais compras de insumos pode ter outra dinâmica e se beneficiar mais da lógica de crédito, ou seja, existem estudos já que alguns tipos de comércio e indústria, a carga tributária não vai ter quase impacto. Agora, já a área de serviços vai ter muito impacto, tá? Mas aí você, mesmo estando na parte de comércio e indústria, você precisa de um planejamento tributário muito bem feito, por quê? Você só não vai ter impacto se você corrigir a sua cadeia. Porque na tua cadeia você tem que ter bons fornecedores e clientes. Porque senão você não consegue tomar crédito e você vai ter que pagar o imposto na venda e no débito, você vai tomar prejuízo também. Então você precisa de um planejamento, olhar cadastros, olhar fornecedores, olhar itens que você compra, analisar o que dá crédito, o que não dá crédito, tá? Então cada empresa vai ter que fazer sua conta, seu planejamento, não vai ser igual para todo mundo e cada negócio vai ter o seu ponto-chave aí, né? Então o que que você precisa fazer agora? Primeiro, fazer um planejamento, uma revisão de custos e despesas. Mapeie toda a sua estrutura de gastos, tá? Olhe a sua DRE, abra as linhas necessárias para olhar as suas despesas, os seus custos. Entenda melhor o perfil dos seus clientes. Se é PJ, se é pessoa física, consumidor final, qual que é o regime tributário dele. Simule cenários, vai fazendo simulações de cenários, né? Vai acompanhando todas essas regras novas e atualizações que tem, que vai sair aí do papel, tá? Porque você precisa tomar decisões ainda esse ano, tá? E tá próximo. Então, qual é o ponto principal aqui? Quem começa já, quem começa agora, se organiza melhor, tem mais segurança para manter margem, lucro e clientes. Por quê? A gente não pode mais viver naquela era que, quando a gente conversa com um pequeno empresário, um empresário do Simples Nacional, ele não tem planejamento tributário, ou ele nunca fez, ou fez uma vez quando abriu a empresa. Agora o jogo mudou. Agora muitas empresas vão precisar de planejamento tributário. Não vou te falar 100%, mas vou te falar que praticamente próximo de 100%. Nem que for um planejamento simples, nem que for um bate-papo de 1 hora com um contador especializado, que nem nós aqui que podemos ajudar o teu negócio. É só você mandar uma mensagem para nossa empresa para você conhecer mais, marcar uma reunião e entender como que a gente pode ajudar você com uma consultoria, tá bom? Grande abraço, sucesso, muito lucro e até mais. Tchau, tchau.